Olá! E aqui mais um vídeo do nosso encontro caseiro, nossos vídeos da série De Casa para Casa. E a reflexão que eu trouxe hoje, ela está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11, do 11 ao 19. É um texto conhecido, vai falar sobre os 10 leprosos. E com certeza na sua caminhada cristã você já ouviu falar a respeito desse texto. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre ele hoje. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e gritaram: Jesus, mestre! Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto é muito bacana a gente ler a respeito daquilo que Jesus, a respeito do amor do Senhor, a respeito da compaixão que ele demonstrava aos homens, e principalmente essas pessoas marginalizadas, aos menos favorecidos. O Senhor, ele trazia o seu reino de justiça, o seu reino de paz, o seu reino de amor para elas. E eu queria muito que, primeiramente, a gente pensar na situação de uma pessoa que sofre lepra, né? Hoje, a lepra ela não tem mais esse nome, hoje ela se chama hanseníase, mas naquela época ela era uma doença que não tinha cura. Ela é uma doença contagiosa, ela é uma doença infecto-contagiosa que afeta o tecido cutâneo, a pele, né? Ela causa ulcerações, ela atinge os nervos periféricos, então a pessoa perde a sensibilidade, a pessoa acaba não sentindo dor e se fere, pode perder membros do corpo, e assim afetando outros órgãos. Então você imagina a situação de quem vivia com uma doença dessa, uma doença que era incurável naquela época, não existia tratamento, não existia um remédio que pudesse mudar a situação daquela pessoa. Então receber um diagnóstico como esse era receber uma sentença de morte, você só ia esperar a sua morte. E além dele lidar com toda a questão da doença e todas as limitações que aquelas pessoas tinham, eles ainda tinham que lidar com o isolamento, eles tinham que lidar com a exclusão, eles não poderiam viver em sociedade, eles não poderiam viver com outras pessoas sadias. Era uma doença contagiosa. Então, a lei de Moisés, você vai encontrar lá em Levítico, se você retornar um pouquinho lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 13, ele vai te explicar direitinho a respeito de como funcionava, como funcionava a lei para quem tinha uma doença dessa. Eles precisavam viver isolados. Esse isolamento era justamente por isso, para que outras pessoas não fossem contagiadas com essa doença. E aí, isso além do isolamento que eles viviam, isso foi gerando um preconceito, uma discriminação com essas pessoas, porque elas eram abandonadas à própria sorte. O isolamento existia para que elas não contaminassem outras pessoas, mas eles não faziam nada. Os judeus, quem era sadio, eles não faziam nada por aquelas pessoas. Então eles precisavam mendigar, eles dependiam dos outros. Eles consideravam puro, não podia tocar nessas pessoas. Como falei, eles tinham que viver distante, eles tinham uma determinada distância, eles precisavam ter de quem era puro, de quem não tinha a lepra. Eles só dependiam dos outros, eles dependiam dos próprios doentes, só eles poderiam se tocar.
eles eram olhados como pessoas que foram castigadas, receberam algum tipo de maldição de Deus. Então isso gerava, imagina na cabeça de alguém que já sofre de uma doença tão terrível, que precisava viver isolado e ainda ser olhado como alguém que Deus esqueceu, como alguém que Deus castigou, como alguém que Deus amaldiçoou. Então pensa que situação terrível esses homens viviam. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Jesus passou por ali, Jesus usou o caminho daqueles homens. E aqueles homens, eles encontraram a cura, eles encontraram a transformação de suas vidas. E lá no versículo 12, se vocês voltarem lá, eles ficaram a certa distância. Então, como eu falei, eles precisavam manter uma distância de quem era puro, de quem era sadio. Eles não poderiam se aproximar de Jesus. E eles estavam cumprindo a lei, eles eram conhecedores da fé judaica. Eles sabiam que eles não poderiam se aproximar de Jesus. Lá em Levítico 13, versículo 43, vai dizer assim: enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Então, como eu falei, eles precisavam manter uma certa distância. Mas se você vê o versículo anterior, a situação, como a gente estava pensando a respeito da situação dele, no versículo 45 diz assim: uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Eles precisavam se identificar com alguém que tem aquela doença. Era uma situação, você pensar que era uma situação verdadeiramente humilhante para eles, né? Se alguém se aproximasse, eles já gritavam que eles eram impuros, que eles não poderiam se aproximar. Aquela pessoa não aquele que era puro não poderia se aproximar dele. Então eles mantêm essa distância de Jesus. Quando eles veem Jesus, eles gritam de longe. E eu acho que eu consigo ainda entender uma coragem muito grande deles, né? De ver Jesus. Eles veem Jesus como a solução de seus problemas, eles veem Jesus uma esperança. E às vezes, pensando nessa situação do afastamento, do distanciamento que eles precisavam ter de Jesus por conta de tudo, a doença era uma barreira entre eles e Jesus, a gente fica pensando também como que a gente constrói barreiras através do pecado, através da lepra do pecado, que a gente tem se deixado contaminar. E aí a gente se sente totalmente indigno de estar na presença do Senhor, e a gente vai se afastando dele cada vez mais. E se essa é a tua situação, entenda que o Senhor está sempre pronto a te ouvir. Ele vai te olhar. E só Ele tem o poder de te limpar, de te purificar, de trazer transformação para a sua vida. Eu achei essa foi a reflexão que esse trecho me trouxe. A gente quer fazer as nossas escolhas, a gente faz da nossa vida o que a gente quer, isso vai nos afastando do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer te trazer para perto, Ele quer te curar, Ele quer te cuidar, Ele quer trazer transformação para a tua vida. E é interessante quando, lá no versículo 14, como eu falei, Jesus ele está sempre pronto a te ver, Ele está sempre disposto a fazer algo por você. E no versículo 14 fala assim: Jesus os viu. Vamos ler aqui. Ao vê-los. Então, assim, essa parte é muito interessante porque pessoas que eram ignoradas pela sociedade, eles eram totalmente excluídos, e alguém verdadeiramente se importa com eles, alguém olha para eles. Jesus, ele para e olha para aqueles homens. E não só olha, ele decide fazer algo na vida daqueles homens. Surge uma esperança no coração deles, surge alguém que realmente os percebeu. E eu penso que isso é
É muito maravilhoso como que Jesus tem essa sensibilidade, o Senhor tem essa compaixão, esse amor pelas vidas, por aqueles que estão em sofrimento. É muito bacana, quando eu li esse texto, eu vi como que Jesus ele demonstrava o seu amor, ele estendia, como eu falei anteriormente, o seu reino, né, através do seu amor, através da cura, através de um olhar, através de relacionamento com quem era excluído, com quem era marginalizado. Outro fato que me chamou também a atenção é a fé que aqueles homens tiveram. Se você perceber, ainda no versículo 14, Jesus diz assim: vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles foram purificados. Outro fato interessante que a gente encontra nesses homens é a fé que eles tiveram em Jesus. Lá no versículo 14, a gente percebe que eles não foram curados de imediato. Jesus diz assim: vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles foram purificados. O milagre não aconteceu naquele exato momento do encontro com Jesus, mas apenas respondendo, apenas obedecendo a voz de Jesus, obedecendo a ordem que Jesus deu, o milagre aconteceu ainda no caminho. E é muito legal a gente pensar que a gente precisa obedecer à voz do Senhor. É através da obediência que a gente consegue encontrar a transformação. Eu creio que eles... Imagina que no caminho a gente já falou a respeito da doença, de como que é uma doença terrível, a pele fica cheia de machucado, alguns perdem pedaços de seus membros, enfim. E aí naquele momento eles veem sua pele totalmente curada, no meio do caminho eles veem que o milagre aconteceu. É muito bacana. Somente através da fé dele em Jesus Cristo, a obediência à ordem do Senhor, eles puderam alcançar a cura. E isso nos traz uma lição. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, precisa aprender a obedecer os apontamentos que Jesus nos dá. Ele tem um caminho de transformação, ele tem um caminho de cura para a tua vida. Então obedeça a voz do Senhor, aprenda com esses homens que não vai acontecer na hora, mas talvez durante o percurso o Senhor vai operar aquilo que ele tem para fazer. E aí depois do milagre, algo muito interessante acontece, né? Eles precisariam se apresentar ao sacerdote. O sacerdote era quem determinava se eles estariam curados ou não. E aí eles poderiam depois oferecer o sacrifício e aí voltar novamente a viver em sociedade. Mas aquele samaritano, ele faz uma escolha diferente. Ele resolve voltar para quem verdadeiramente lhe concedeu a cura, para quem verdadeiramente trouxe transformação para a sua vida. E o samaritano, um estrangeiro, mais uma vez o exemplo de um samaritano ao povo de Deus, aquelas pessoas que eram discriminadas pelos judeus. Ele dá esse exemplo de gratidão, esse exemplo de a quem ele deveria verdadeiramente prestar sua adoração a Deus, mas na pessoa de Jesus. Aqueles homens, eles escolheram cumprir a lei, mas aquele samaritano, ele optou pela liberdade em Jesus, que agora ele poderia se aproximar do Senhor. Aqui nos últimos versículos ele fala que ele se ajoelhou diante de Jesus e agradeceu com o coração, eu imagino que transbordando de gratidão, transbordando de alegria, ao ver a sua vida transformada, ao ver a sua vida tomando um outro curso, que provavelmente ele nunca imaginaria que pudesse tomar. E agora eu fiquei pensando a respeito de que, será que a gente tem tido esse coração assim como esse samaritano? A gente pensa que Deus já fez tantas coisas nas nossas vidas e será que a gente tem tido verdadeiramente esse coração grato? A gente só tem pedido ao Senhor. Isso veio ao meu coração. A gente tem vivido dias terríveis. A gente está vivendo no meio de uma pandemia, onde a gente vê todo dia pessoas
serem levadas para a morte. E se você hoje está me vendo, se você está me ouvindo, é porque o Senhor mais uma vez derramou da sua graça sobre a tua vida e você está vivo, você tem vida. Então isso é mais do que motivo para agradecer ao Senhor, adorar o Senhor. Volte ao Senhor, assim como aquele samaritano, e agradeça por tudo que o Senhor fez na sua vida. A gente tende a receber as bênçãos de Deus e esquecer. Só lembrar quando mais uma vez algo de ruim acontece e a gente se lembra de que a gente precisa recorrer ao Senhor. Mas a gente precisa agradecer em todo tempo, ter um coração grato em todo tempo. Lembrar que o amor dele se estende a nós diariamente, a todo momento, a todo instante. Então hoje eu te convido a também a ler esse texto e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Amém.